Se você não esteve preso no porta-malas frontal do Fusca do Barros durante a última semana, você deve estar sabendo que o Linkin Park agora tem uma nova vocalista. Pois é, botaram uma moça lá no lugar do Chester Bennington, uma discussão absolutamente calorosa na internet. Nós fizemos um vídeo a respeito disso lá no nosso canal de cortes. Inclusive, você já está inscrito no canal de cortes. É muito importante porque a gente tem postado no mínimo 3 vídeos lá todos os dias. São vídeos um pouco mais rudes, sem a edição maravilhosa de Maria Eduarda, mas os vídeos estão sendo postados. E lá nesse canal de cortes, deixa eu te mostrar aqui, ó, onde a gente colocou este videozinho aqui, cadê ele? A respeito de Linkin Park, ele está aqui, ó. Vocal feminino começou a lacração no Linkin Park. Obviamente que eu estava brincando, não vejo nada de lacração nisso. Mas nesse vídeo aqui eu coloquei a minha opinião, né? Fiz ali, teci os meus comentários a respeito dessa substituição, bem entre aspas, porque afinal de contas, o caso do Chester é um caso muito específico, ele não saiu da banda, certo? Foi uma fatalidade, foi uma tragédia, uma coisa terrível, que infelizmente não tem como, né, consertar, não tem como reparar isso. E eu dei as minhas opiniões, inclusive com relação ao legado e com relação ao final dele, né, que eu considero muito trágico, mas de certa forma eu tenho uma certa insensibilidade com pessoas que finalizam dessa forma. Eu já falei sobre isso lá naquele vídeo, se você ficou curioso, assista ao corte depois. Algumas pessoas concordaram com o que eu disse, muita gente discordou, você consegue reparar inclusive pelo número atípico aqui, ó, de dislikes. Normalmente a gente tem menos dislikes, tá? Então a gente vê aqui que teve uma galera que realmente não concordou com o que eu disse, o que eu acho super saudável, inclusive que bom que isso acontece, mas aparentemente teve uma figura específica que ficou bastante chateada com o que eu disse, né? E eu me refiro ao meu amor, uma pessoa pela qual eu realmente tenho a mais alta estima e que se comportou de forma muito rude comigo. Você achou que ele foi grosso comigo, Barros? Eu achei. Ele foi até o nosso vídeo e disse o seguinte: e eu vou fingir que esse vídeo também nunca existiu. Acho que se ele pudesse, ele acabaria com a linha do tempo desse vídeo. É isso que dessa frase deixa entender. Grosseria. O menino falou aqui, ó, pô, não curtiu, Wagner? Pois é, o Dan Brown, né? Excelentes livros, inclusive. Também fiquei chocado com o jeito que ele me maltratou nesse comentário. Desculpa, eu tava fingindo uma brincadeira que não deu certo. E eu respondi aqui, ó, vem pro debate, seu emo. Mas por quê? Por que eu falei isso? Deixa eu explicar pra vocês. Porque na minha cabeça, todo o assunto do Linkin Park e da Emily Armstrong ainda estava no campo do debate musical, sacou? E com relação ao debate musical, o Wagner fez um ótimo vídeo de 31 minutos, que talvez a gente até reaja a ele lá no canal de cortes. Não sei se isso vai rolar, porque agora me parece que esse debate foi para uma outra esfera. E esse vídeo aqui é sobre isso, porque após o show de estreia, que muitas pessoas gostaram, outras nem tanto, eu adorei, o Wagner achou meia boca, tem as suas críticas, ele botou um listão. Coloca o listão do Wagner aqui na tela agora, Duda, que eu vou ler tudo que o Wagner falou e vou citar ponto a ponto. Então olha o tamanho disso que você tá vendo na sua tela. Isso é um comentário. Empolgou, velho. Isso é um comentário que ele fez no próprio vídeo dele. O Wagner, ele é prolixo e quando ele começa a falar, malandro, ele começa a digitar também. E ele disse o seguinte: gente, não existe isso de ela não está substituindo. Sim, ela está. Concordo 100% com ele. Ela obviamente está substituindo. É a mesma banda com as mesmas músicas e ela tá até imitando o jeito do Chester de cantar. Aqui eu já tenho um pouco de discordância, porque eu não acho que é uma questão de imitação. Ela simplesmente tem que gritar e tem que usar o drive na hora que ela tem que fazer, não tem muito como fugir disso. E outra coisa, as músicas exigem, e como ela tá cantando o repertório do Chester, obviamente alguma coisa vai ficar parecido. É como já aconteceu em diversas outras bandas. Segue o Wagner. De onde tiraram que apenas por ser mulher isso não é uma substituição? A galera leva o café com leitismo da mulherada pra outro nível mesmo. Não dá pra ficar comparando. Não apenas
apenas dá como isso é inevitável com todos os vocalistas que substituem outros em uma banda. Concordo 100% com ele aqui, a comparação é inevitável e ele vai citar um exemplo com o qual eu me identifico bastante. No Brasil temos o clássico caso do Edu, que passou anos batalhando para ser aceito no lugar do André Matos. O próprio Chester já passou por isso cantando no Alice in Chains. Novamente, a Emily não pode passar por comparações apenas porque é mulher. Concordo com o Wagner aqui, a comparação é inevitável mesmo, tá? E olha que ela tenta imitar o Chester muito mais do que o Edu tentava imitar o André, por exemplo. Aqui eu não concordo, eu acho que ninguém tá imitando ninguém, acho que é só uma questão de timbre e de que certas passagens exigem mesmo, tá? A Emily aceitou substituir o Chester sabendo que as comparações seriam inevitáveis, concordo. O Mike decidiu continuar o Linkin Park ao invés de começar uma banda nova sabendo disso também. Se eles realmente quisessem evitar todo tipo de comparação, teriam feito o mesmo que o Foo Fighters, que iniciou um grupo novo ao invés de continuar o Nirvana com outro cara no lugar do Kurt. Entendo o que ele tá falando aqui, mas também você precisa interpretar que é um direito das pessoas que ficaram e que têm a propriedade intelectual continuar. Eles continuaram, a comparação é inevitável e sim, eles têm que lidar com os comentários negativos e aguentar a comparação, meu filho. Você que botou a mulher no lugar do cara, agora aguenta. Ah, tem que avaliar só como vão ficar as músicas novas, não dá pra avaliar as antigas. Novamente, não foram eles que decidiram continuar a banda. Essas são as músicas do Linkin Park na voz dela. São as músicas da banda dela. Qual a lógica de ignorar? Nenhuma. E aqui, infelizmente, eu não gosto, mas eu concordo com o Wagner de novo. Você vai avaliar toda a performance dela em todo o repertório. Se ela tá cantando as músicas do Chester, ela vai ser avaliada pela performance ali. Outra coisa, tem gente tratando a mulher como se ela fosse uma jovem em início de carreira, que precisa de tempo pra ser julgada. Gente, ela é uma coroa de 38 anos, é verdade. É uma vocalista pra lá despiente e foi ela que decidiu aceitar o lugar de uma lenda do rock. Parem de achar que mulheres precisam ser incontestáveis. Se você achou bom, ótimo, é a sua opinião. Eu achei muito bom. Música é questão de gosto e ninguém precisa concordar com isso. Agora, ficar usando desculpinhas de que não se pode comparar, ou que é só o primeiro show, ou então só podemos avaliar as músicas novas, não cola. Só demonstra que nem você achou realmente bom e tá precisando buscar forminhas de justificar isso. No momento que ela aceitou o posto de vocalista de Linkin Park, ela vai ser cobrada, comparada e criticada sim, como todos os outros vocalistas da história que aceitaram substituir outros grandes nomes. Não existe forma melhor de respeitar o trabalho da Emily do que levando ela tão a sério quanto você levaria um cara no lugar dela. Ele escreve pra caralho, mas ele escreve muito bem, né? Eu elogiei a afinação e os screamos dela ontem, onde achei que cabia, mas também critiquei o que não me agradou. Muita gente comentando que ela chegou no final do show meio cansada, eu não assisti o show inteiro, tá? Desculpa. Eu tratei ela exatamente como trataria qualquer outra pessoa que fosse substituir o Chester. Se você quer tratar mulheres como café com leite, o problema é seu. Não exija que todas as pessoas do mundo façam o mesmo. Então você percebe que todo esse textão gigantesco do Wagner, ele tá basicamente se direcionando, se dirigindo às pessoas que o criticaram porque devem ter acusado ele de machismo, aquelas besteiradas de sempre, só porque ele não gostou da parte artística que foi apresentada. E como eu disse pra vocês, bem no comecinho dessa conversa e antes de decidir ler essa porra desse textão gigantesco do Wagner, o debate tava no campo das ideias, mas das ideias musicais. Mas me parece que agora ele não tá mais, porque vazou uns escândalos dessa moça aí e de tudo que tá rolando, a gente vai ter que dar uma olhada nas notícias. E o clima desse vídeo, na segunda parte dele, que acontecerá após a vinheta, que ainda nem entrou. Desculpa, viu, Barros? Tem que pedir desculpa pra Duda. Desculpa, viu, Duda? Mas o clima agora vai ficar bem pesado. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Muito bem, eu continuo sendo o Giguinha Armstrong e estou aqui com o Barros Bennington. Pode ser, Barros? Pode ser. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Barros Bennington. Gostou? Tudo bem com vocês? Se identificou como um Bennington, então significa que ele levou como um elogio, de fato foi. O que acontece, rapaziada? Depois que aconteceu o show e essa brigaiadinha bobajada minha, né? Eu concordo com uma coisa que o Wagner fala, ele discorda de tudo que eu digo, mas teve coisa que ele concordou, fico feliz por isso.
disso, começaram a pipocar na internet algumas conversas dizendo que essa moça supostamente estaria envolvida com uma religião muito famosa nos Estados Unidos que o pessoal chama aqui de cientologia. Você já deve ter ouvido falar disso. E essa hipótese foi confirmada. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui no portal CNN Brasil. Linkin Park entenda a polêmica da nova vocalista com a cientologia. Emily Armstrong, do Linkin Park, também sofre críticas dos fãs por apoio ao ator Danny Masterson. Após o anúncio como nova vocalista do Linkin Park, Emily Armstrong se tornou alvo de críticas pelo seu envolvimento com a seita cientologia e por sua proximidade com o ator Danny Masterson, famoso pelo That 70s Show, condenado em 2023 por estruncho de 2 mulheres. Então perceba, ela tem algum tipo de conexão com esse cara. A gente já vai falar sobre a conexão em si e de fato ele foi condenado, tá? Esse cara foi julgado, tramitado e já rolou, meu filho. Ele foi condenado mesmo. Fãs resgataram uma foto da cantora, também líder da banda Dead Sarah, porque ela tem uma história, né? Uma moça de 38 anos, ao lado do músico Cedric Bixler Zavala, vocalista do The Mars Volta, que é uma banda que eu gosto muito e inclusive recomendo a música Vax Simulacra. Se você não escutou até hoje, é uma música de maluco. Lacração. Por causa do Vax Simulacra? Lacra, entendi. Mas é sério, The Mars Volta é muito bom, só que olha essa fita aqui atrapalhada. Durante uma cerimônia da cientologia, vale destacar que a seita sofre diversas acusações de abusos psicológicos. Entre seus participantes há grandes nomes de Hollywood, como Tom Cruise e John Travolta. Eles estão chamando de seita nesse texto, mas porque CNN, né? Dá pra você considerar como uma religião mesmo, e ela ficou muito popular nos anos 90, início dos anos 2000 ali, porque realmente atraiu essas celebridades todas aí, inclusive muitas delas ainda fazem parte. Segue. Cedric Bixler Zavala é casado com Chrissy Carnell Bixler, uma das vítimas que acusaram o tal do Danny Masterson de estruncho. Em meio às críticas dos fãs contra Emily, o casal usou as redes sociais na tarde de sábado, dia 7, para expor o apoio da vocalista ao Danny Masterson durante seu julgamento lá em 2023. Então perceba, a gente tá falando de algo que aconteceu apenas um ano atrás, tá? Não é um negócio tão longe assim, e eles estão dizendo que a moça apoiou esse fulano que foi condenado. Repare que não foi ela que cometeu o crime, ok? Mas se ela tava realmente apoiando tanto esse cara, algum motivo tem aqui. Aspas, estou surpreso de que ninguém do Dead Sarah escreveu uma carta em nome de Danny Masterson, já que a sua vocalista tosca apareceu para apoiá-lo nas audiências preliminares. Se lembra disso, Emily escreveu então. Chrissy Carnell Bixler deu ainda mais detalhes do envolvimento de Emily com o julgamento de Danny Masterson, citando também o próprio grupo Linkin Park. Aspas de novo. A nova vocalista do Linkin Park é uma cientologista ferrenha que apoiou um estrunchador em série condenado tanto dentro quanto fora do tribunal. Emily Armstrong acredita de verdade no culto organização criminosa que é a cientologia, que promove tráfico humano e de... Nossa, isso aqui é muito pesado. Mas você tá lendo o que tá escrito aí, abuso de, né, e você viu, e idosos também, e encobre incontáveis usos sexuais cometidos contra crianças e adultos no geral. Perceba que isso aqui são acusações seríssimas e muito fortes, mas veja, não tá acontecendo diretamente com a própria Emily, tá? Independente disso, é claro que pega e soa muito mal, mas o que nós temos aqui é a palavra dessa pessoa contra uma pessoa que agora é vocalista do Linkin Park, mas que não tá respondendo com relação a nada, tá? Ela tá aí livre e trabalhando, mas é óbvio que é muito pesado. Segue. As declarações públicas dos ex-colegas da cientologia e crítica dos fãs fizeram com que Emily Armstrong se pronunciasse publicamente. Em seu Instagram, a vocalista explicou, e agora palavras da Emily se defendendo aí do Exposed. Aspas, muitos anos atrás me pediram para apoiar alguém que eu considerava um amigo em uma aparição no tribunal, e eu fui a uma audiência no início como observadora. Logo depois, eu percebi que não deveria ter feito isso. Eu nunca mais falei com ele desde então. Detalhes inimagináveis apareceram e depois ele foi considerado culpado. E aqui você me perdoe, mas eu tenho uma tendênciazinha a acreditar no que ela tá falando.
falando porque já aconteceu com pessoas próximas. É muito foda quando algum conhecido é acusado de alguma coisa ou tá passando por qualquer tipo de processo e essa pessoa te chama pra testemunhar. Normalmente, né, por estar próximo, você acaba a princípio acreditando na inocência da pessoa. Talvez seja o caso dela. Eu não sou advogado da Emily, ela que se vire, mas tô te dizendo que a defesa dela faz sentido. E se ela foi em um primeiro momento e depois não voltou lá pra defender o cara, provavelmente ela percebeu mesmo que tava fazendo merda. Só que é interessante porque no Exposed dizem que aconteceu em 2023 e já ela tá dizendo que muitos anos atrás. Então fiquei meio perdido aqui, sigamos. Para dizer da maneira mais clara possível, eu não aceito abuso ou violência contra mulheres e eu tenho empatia pelas vítimas destes crimes, finalizou. E aí a matéria traz a publicação completa, né? Se você ficar com alguma dúvida, tá aí, a Duda tá colocando o textão na sua cara pra você agora. Além da nova vocalista, a banda anunciou uma nova turnê e um novo álbum, intitulado From Zero. O novo disco será lançado no dia 15 de novembro. O grupo também divulgou o single The Emptiness Machine e este será o primeiro trabalho do grupo desde a partida de Chester Bennington. E eu admito pra vocês que eu adorei essa música, tá? Na última semana é basicamente o que tá tocando aqui em casa. The Emptiness Machine é um excelente single. Eu fiquei ansioso pro lançamento do álbum porque tá muito próximo, 15 de novembro é logo aí, mas eu não tenho como esconder de você o fato que nesse exato momento a minha preocupação não é mais musical. Eu fiquei bastante realmente focado nessa parte aqui. Mas a gente tem que separar o público, a obra do autor. Eu sei disso. E independente de que é verdade ou que é mentira, eu mantenho a minha observação de que a música é muito boa. E esse disco provavelmente vai ser foda. Mas até que ponto a gente vai ignorar os possíveis fatos? E o que será que é verdade aqui? Porque tem mais, tá? Na conta do Instagram do Cedric Bixler Zavala, ele reagiu novamente com um texto agora muito mais forte. Dá uma olhada nisso. Então, em sua conta do Instagram, dessa vez o vocalista do The Mars Volta foi muito mais agressivo e incisivo, dizendo o seguinte: querida Emily, se você não vai se manifestar contra o culto que pratica tráfico de pessoas e blá blá blá, do qual você faz parte e no qual você permite, né, permanecendo em silêncio sobre todos os crimes que você conhece, então você não tem o direito de ocupar o lugar de Chester Bennington, um verdadeiro defensor, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sabia, descobri fazendo esse roteirinho aqui. O Chester passou por problemas de abuso, né, em sua infância ou adolescência, não tenho certeza. Então, assim, ele era um cara que verdadeiramente lutava contra isso. Seria muito horroroso você substituir esse cara para uma pessoa que, de acordo com esse texto, ok? De acordo com essas afirmações aqui, seria conivente com esse tipo de merda. É praticamente um pesadelo, certo? Segue o texto. Eu não dou a mínima que você esteja, nesse momento, muito próxima do estrunchador em série. Eu não dou a mínima que você mentiu nessa sua história de desculpinhas no Instagram. E aí se referindo àquele trecho que a gente leu dela na matéria da CNN. Eu me importo que você tenha participado, após ser questionada, da cruel intimidação de uma das vítimas daquele cara que foi condenado com seus amigos de culto na corte. Eu me importo que você não tenha mencionado nenhuma vez que é membro de uma seita de tráfico blá 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 e seres blá 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 humanos que encobre os abusos e trunchos de menores e de adultos. Eu me importo que seus pais trabalhem para a OSA, que de acordo com o que eu entendi aqui, é um escritório de assuntos especiais da própria Cientologia. Mais uma vez, palavras desse cara contra as palavras dela, tá? Isso aqui pode ser apenas um bate-boca absurdo, um acusando o outro sem prova nenhuma? Talvez, mas a gente tem uma figura que foi condenada e o cara tá em cana. Fique bem claro isso aí também. Do culto da Cientologia que tem ordenado ataques a mim e a minha família, o que inclui o assassinato de meus cachorros das formas mais desumanas e malignas. Eu me importo que eles tenham atacado e assediado minhas irmãs, as moças sobreviventes. Você não fala contra a Cientologia não porque tenha medo deles. Você não fala da Cientologia porque você é um deles. Isso é uma vergonha pro Linkin Park e foda-se você. Basicamente ele termina isso aí de forma muito pesada, agressiva, ofensiva, com palavrão mesmo, porque tá escrito ali um fuck you bem clarinho de se ler, e
você percebe que esse cara, aparentemente, tá? Mais uma vez, é a palavra de um contra o outro, mas ele tem muita coisa pra falar, ele tem muitas acusações, e não é um Zé Mané, um Zé Ninguém. Esse cara é o vocalista do The Mars Volta, é um cara que tem uma reputação, que tem também um trampo, que tem também um legado. Acredito que ele não estaria se envolvendo numa babaquice dessa aqui se ele não tivesse realmente alguma mágoa. Ah, mas diga, isso não é culpa dele, isso não é culpa dela, né, da Emily Armstrong, é do cara que já foi condenado. Puta, cara, eu sinceramente não sei, eu tô bem confuso, porque ao mesmo tempo que eu gostei da música, eu não consigo ignorar a realidade e é isso aqui que tá rolando agora. O filho do Chester também se pronunciou e ele foi até as redes sociais também condenando algumas coisas. Dá uma olhada em mais esse artigo. Então o filho de Chester Bennington acusa Mike Shinoda de trair os fãs de Linkin Park, a banda que foi liderada por Chester até seu falecimento em 2017, anunciou a sua nova formação, álbum e turnê, mas isso você já tá sabendo. Vamos pros desdobramentos aqui. Ô Giga. Pois não. Essa história de que a banda foi liderada pelo Chester, não entra aquela discussão que até algumas pessoas estavam falando que o Chester chegou depois? O Mike, na verdade, que é o, entre aspas, líder da banda? Eu não faço ideia porque nunca fui fã de Linkin Park. Você brigue nos comentários e volte comigo pra matéria. O filho de Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park, Jaime Bennington, ou Jamie, me perdoa aí, se pronunciou sobre a nova formação da banda. Jaime criticou publicamente Mike Shinoda por escolher a loura para assumir a posição do pai que faleceu em 2017. A Emily foi anunciada como vocalista do Linkin Park e isso você já sabe também, só que por meio dos stories de seu perfil no Insta, Jaime respondeu a Mike Shinoda que defendia a permanência da nova integrante, dizendo que os fãs precisavam de tempo para entender a mudança e que aqueles que desrespeitassem a decisão perderiam o seu respeito. Mike Shinoda mandou aquele clássico lá, aí vocês vão perder ponto comigo. É um argumento que não funciona com ninguém, mas seguiu. Ei Mike, as pessoas não estão tendo dificuldade em entender a perspectiva do Linkin Park de se reinventar. Elas estão tendo dificuldade em entender como você contratou sua amiga de muitos anos para substituir o Chester, sabendo da história de seu envolvimento com a Scientologia e que ela era uma apoiadora de Danny Masterson. E aí ele cita também o cara que já tá condenado, percebe? Ele tá batendo exatamente na mesma tecla do vocalista do The Mars Volta, então não é só uma pessoa falando, não é só um cara que foi condenado, tem realmente toda uma atmosfera, tem mais pessoas sabendo do que aconteceu e apontando na mesma direção. Complicado, né? Jaime ainda acusou Shinoda de apagar o legado do pai, considerando que setembro é o mês de prevenção ao Você Sabe. Em uma postagem seguinte, Bennington disse ainda que Shinoda traiu a confiança depositada por décadas de fãs e seres humanos que o apoiam. Nós confiamos em você para ser uma pessoa melhor e maior, para ser a mudança, porque você nos prometeu que essa era a sua intenção. Agora você está apenas senil e surdo, acrescentou Jaime Bennington, e ali tem alguns prints justamente para você ver ele reclamando e falando a respeito de tudo isso. Então as acusações com relação a Emily não partem apenas de uma única pessoa, ok? Tem mais de uma pessoa aqui falando a mesma coisa, batendo nessa tecla da Scientologia, que aqui, ó, agora a gente precisa botar a bola no chão, tá? Se você entende a Scientologia como um culto, uma seita, realmente a sua visão. Eu vejo isso aqui mais como uma religião. E assim, não estou passando pano de forma alguma. Todas as religiões têm ali os seus problemas e tem os seus escândalos e assim, tem os seus crimes cometidos. Aonde você aglomera um grupo de pessoas, vai aparecer um filho da puta que vai estragar o nome da instituição, que vai complicar o que as pessoas estão fazendo. Juntou seres humanos, aparece algum problema terrível, tá? Então eu não consigo atribuir essa culpa diretamente à tal da Scientologia, mas também não conheço os meandros, não sei os pormenores, não sei do que se trata. Eu tô muito triste porque a música é tão boa e o trampo tava tão legal e eu não queria que esse renascimento do Linkin Park estivesse sendo enlameado por essa tempestade de fezes que tá acontecendo agora na gringa, e eu não sei se isso aqui é explicável e se isso aqui é passível de superação, tá bom? Sinceramente, eu tendo a acreditar mais na inocência da Emily, porque também aparentemente ela não fez nada, quem fez já tá condenado, mas também não consigo ignorar o fato de que tem uma galera apontando pra cara dela e falando
assim, você sabia, loira? Olha, loira, o que você fez, hein, loira? Então, olha, me fala a sua opinião, tá bom? A música tá aí, a música é muito boa, o disco chega em novembro, aparentemente até agora o Linkin Park não rompeu com ela, né? O Mike Shinoda não sei se vai falar mais alguma coisa, a gente tá acompanhando de perto, tá bom? Conforme novas notícias, elas inevitavelmente virão. Conforme elas forem chegando, eu vou atualizando vocês, mas por enquanto o que a gente tem é essa tempestade de merda e dúvida. Ô, então Giga, me fala o que você... Pois não. Você que já foi uma pessoa que foi muito cancelada, já Sim. teve que engolir muita porra calado. Verdade. O que você faria? Se eu fosse quem? Se você fosse o Mike. Pois é muito difícil de responder essa pergunta, porque se eu fosse o Mike e se tudo que estão dizendo a respeito da Emily for verdade, eu jamais teria botado essa mulher na banda. Você provavelmente responderia a mesma coisa que eu, certo? Sabendo de um histórico desses, você não colocaria essa mulher na banda de jeito nenhum. E se você fosse a Emily? Se eu fosse a Emily, eu tentaria permanecer no meu, né, stand your ground. Eu tentaria ali segurar o meu novo cargo, digamos assim. Mas é muito difícil de opinar sem saber a verdade. E se você fosse o Wagner? Bonito, hein? Se eu fosse o Wagner, eu provavelmente te diria o seguinte, Barros. Não querem escutar! Desculpa. Ó, eu não sei. Bota aí a tua opinião nos comentários. Novas informações aparecerão, tá bom? Que pena que isso tudo tá acontecendo. É tudo muito triste, porque na minha visão havia sido um retorno triunfal, tá? Clica na curtida, deixa um comentário, sei lá, porque você também deve estar meio confuso. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo. Que tal se inscrever? E aí, será que rola? Estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.